Muito bem, a paz do Senhor para todos os nossos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor para os nossos superintendentes e também a paz do Senhor para todos os nossos pastores, dirigentes das nossas congregações do campo de Bangu. Saudamos também os amigos que têm nos acompanhado nessas aulas, nesses estudos da Palavra do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão sempre orando por nós, orando por este trabalho. E agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Quero também agradecer a Deus pela oportunidade de vida que temos, para fazermos a sua obra. Estamos aqui mais uma vez para trazermos desta vez a lição de número 5. Lição de número 5 com o tema O Sacrifício pelo Pecado. Lembrando sempre que o professor oficial destas aulas é o nosso presidente, o pastor Sóstenes Silva, que mais uma vez eu estou aqui para substituí-lo nesta aula, mas continuo pedindo sempre a oração de todos pela vida do nosso pastor Sóstenes, pelo seu ministério, para que Deus continue dando força a ele, dando graça, sabedoria, para que a bênção na sua vida ela estenda-se a todo o nosso campo. E isso é uma bênção de Deus, A gente tem que ter uma visão e às vezes as pessoas, mas você está falando isso porque é o seu pastor e você talvez esteja, Às vezes as pessoas não entendem, mas aqui eu trago para os nossos professores, para sempre trazermos aos nossos alunos esse entendimento. A bênção de Deus, ela nos alcança quando nós entendemos a unção de Deus na vida dos nossos líderes e assim nós continuamos também nesta bênção, Bem, a lição de número 5, com esse tema, o sacrifício pelo pecado, tem aqui o motivo da oração, que eu gosto sempre de lembrar para você, professor. Só tem na sua revista de professor, então a responsabilidade desta oração é sua. E o motivo da oração desta semana é: ore para que os líderes cristãos permaneçam fiéis. Olha só. Então, o motivo da oração desta semana é para você orar para que os líderes cristãos permaneçam fiéis. Em momentos de crise, em momentos difíceis, nos últimos dias, que nós estamos vivendo, são dias difíceis e nós precisamos orar a Deus para dar força aos nossos líderes, porque a estratégia de Satanás é essa: se ele abate o líder, ele enfraquece o povo. Então, nós precisamos entender que maior é o que está conosco, O Senhor sempre é o mais forte, mas nós precisamos interceder, orar pelos nossos líderes para que eles possam continuar esta caminhada que a cada dia ela fica mais difícil. Bem, e o texto áureo da nossa lição está aqui: e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Esse aí é o texto áureo da lição, e eu gosto sempre de chamar a atenção a você, professor, que esse aí é o texto de trabalho da lição, da revista. E agora a verdade prática, que é o resumo, diz aí: o sacrifício que Jesus fez por nós, vertendo o seu sangue na cruz, permite que Deus haja com misericórdia, perdoando os nossos pecados. Então aí é o resumo. Então está falando do sacrifício que Jesus fez por nós, vertendo o seu sangue na cruz, permite que Deus haja com misericórdia, perdoando os nossos pecados. Então esse aí é o resumo da lição, O sacrifício, afinal de contas, o tema da lição, O sacrifício pelo pecado. E os objetivos da lição, para você não fugir, temos aí o primeiro: mostrar a responsabilidade do sacerdote e da congregação diante do Senhor. Mostrar a responsabilidade do sacerdote e da congregação diante do Senhor. Segundo item, ensinar que o líder tem responsabilidade diante do povo. Então, o líder tem responsabilidade diante do povo. E o terceiro item objetivo é evidenciar que temos responsabilidade individual diante de Deus. Então aqui, você como professor já observa que o objetivos da lição aí fala sobre 3 tipos de responsabilidades, Responsabilidade do sacerdote e da congregação, responsabilidade do líder e responsabilidade individual. São 3 focos aí que você tem que dar para esta lição. Nós vamos olhar aí que o comentarista, ele começa falando sobre o pecado do povo e do sacerdote.
qual era o sacrifício que teria que ser feito, né? Nós vamos observar que o sacerdote, ele representava ali a comunidade. Então, ele teria, conforme está escrito lá em Levítico, no capítulo 4, está dizendo aí, versículo 3, na leitura do texto de referência, que se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação dos pecados. Então, o sacerdote ofereceria um novilho sem defeito como oferta. A cerimônia também desse sacrifício era muito parecida com o sacrifício da expiação, exceto que o sangue, na verdade, da oferta do sacerdote, ele era aspergido diante do véu do santuário e sobre as pontas agudas do altar. As gorduras também, elas são queimadas sobre o altar do holocausto, e o resto, cabeça, carne, o couro, as pernas, né, são levados para fora do arraial, a um lugar limpo e queimado com fogo sobre a lenha. Então essa era a característica do sacrifício por oferta do sacerdote. Aí a gente observa aqui, vamos falar dos três tipos, né? O sacerdote, nós temos aí o da congregação também. O pecado da congregação, está no item 1.2, da congregação, ele era igual. O sacrifício, ele era igual ao do sacerdote. Aí a gente observa agora o outro tipo de sacrifício, que era dos príncipes, né? O príncipe já tinha que oferecer um bode. Era diferente, o sangue não era introduzido na tenda, mas colocado sobre as pontas alongadas do altar e derramado sobre a base do altar. A gente vai observar aí que o sacrifício, por exemplo, por qualquer pecado, ele era feito para qualquer pessoa, na verdade. O cidadão também era responsável diante de Deus e era semelhante ao do príncipe. A diferença, né, é que era uma cabra ou ovelha. A gente vai observar aqui a diferença dos sacrifícios, da oferta de sacrifício pelo pecado. Do sacerdote da congregação eram iguais, do príncipe era diferente e por qualquer um do povo também era diferente. Nós vamos encontrar então que existe nesse primeiro item que você vai conversar com seu aluno, mostrar a responsabilidade do sacerdote e da congregação diante do Senhor, aqui na diferença das três ofertas. Nós vamos ver o sacerdote como um líder, como um responsável. Ele estava ali com um sacrifício diferenciado. E você pode dizer, olha, mas o pecado, o sacrifício pelo pecado, mas por que é diferente? Existe, quando Deus nos chama, Deus nos dá responsabilidades, e essas responsabilidades, você será cobrado por ela. Então, o que você pode trabalhar com seu aluno aqui é justamente sobre a responsabilidade que tem uma pessoa que está na frente, representando o povo. Este aqui, o sacerdote, ele simbolizava, ele representava, ele fazia intercessão, a interface entre o homem e Deus naquele sacrifício. Então, ele tinha todo um diferencial. Por exemplo, o sangue do seu sacrifício ele era aspergido 7 vezes ali, né? Como ele diz aqui no Levítico 4:3, ele fala que o sangue era aspergido aí diante do véu. Então nós vamos observar que ele tinha, era uma diferença, é que ele era um homem separado e ele representava o povo. Ele em pecado, ele trazia maldição sobre toda a congregação, sobre todo o povo. Então ali era exigido um ato de santificação, uma oferta pelo pecado mais específica. E você vai trabalhar isso com o seu aluno. Ele diz assim, olha, deveria ser levado o sacrifício da expiação um novilho, o pecado do sacerdote afetava toda a congregação e desse modo era exigido para o sacrifício um novilho, que era o maior animal para a oferta. Quer dizer, ele tinha uma responsabilidade, aumentava a sua responsabilidade perante o Senhor. A excelência do ministério vem acompanhada de grandes responsabilidades. Então, você trabalha com seu aluno sobre isso. A excelência do ministério, ela também traz responsabilidades. O sacerdote que pecasse trazia pecado sobre todos por ser um representante de todos. Então, havia ali uma diferenciação. E o pecado da congregação, sim, também, né? Isso tornava impossível a habitação de Deus no arraial.
A gente vai olhar uma coisa também que você tem que trabalhar com os seus alunos, um detalhe que você pode pegar como diferencial dos outros sacrifícios, das ofertas, é que todos os outros não dizia qual era... era uma oferta voluntária, não tinha um período para você ofertar, era uma oferta que era voluntária. Essa não, a oferta pelo pecado, ela era obrigatória, você tinha que fazer, era uma ordenança fazer. Então, qual era a simbolização disso para nós? Qual é a responsabilidade que podemos trazer para nós disso? É que o Senhor, por ser santo, ele exige de nós santidade. E para que o Senhor habite no nosso meio, porque qual era a função, como sempre repetimos aqui do livro de Levítico, é um manual de adoração, Deus trazendo a forma para que ele possa santificar o povo e estar junto do povo. Então, nós precisamos trazer, você pode trazer isso para o seu aluno, falar, trabalhar, estudar um pouco mais sobre esse assunto e trazer para ele que essa questão, para que Deus esteja conosco, para que Deus esteja no meio do seu povo, é necessário que haja extinção ou perdão dos pecados. Que os pecados sejam extintos, porque o que faz separação entre nós e o nosso Deus? Simplesmente o pecado. Então aqui o Senhor providencia uma oferta, um sacrifício para a extinção, para perdão dos pecados. O outro detalhe era o pecado. O item 2 aí já fala sobre ensinar que o líder tem responsabilidade diante do povo. Todo líder, está aqui o pecado do príncipe, ele não tinha responsabilidade de um sacerdote, mas era um líder em Israel. Havia sido levantado por Deus para uma liderança perante o povo e deveria receber mais grave condenação. Nós olhamos aqui, você pode trazer nos dias de hoje algo que acontece, por exemplo, algo que aconteceu agora, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro foi preso e o pessoal acabou acorrentando, colocando as coisas, né, que colocam num preso comum. E houve muito falatório, as pessoas dizendo, mas por que isso, né? Talvez alguém disse, ele não merecia, o que ele roubou, ele não fez isso. Mas cabe a nós, você pode discutir, parece realmente tão inocente, não é? Mas quando você tem responsabilidade, querido, traga isso para o seu aluno. Comente sobre isso com o seu aluno. Quando você tem responsabilidades, quando Deus te coloca em responsabilidades, existe aí também um maior nível de cobrança. Você está liderando alguém, né? Então, traga esse contexto aí para o seu aluno, falando sobre a responsabilidade. Mas como é ser um líder? O que é nos dias de hoje? Um líder espiritual. Você é um líder da sua casa, você é um líder de departamentos na igreja. E isso você, quando a Bíblia até diz, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Ou então, você faz a obra do Senhor, mas não está em comunhão, está em pecado. Você não confessou o seu pecado, você está trazendo maldição para o seu grupo. Pense nisso. É como eu gosto sempre de lembrar o exemplo de como se mata um inseto, ou como se mata o cupim ou a formiga. Você coloca um veneninho lá fora, ela leva para onde? Para dentro de casa, e ali ela infecta toda a sua casa e destrói. Assim é um líder também que não confessa o pecado ou que não tem o perdão do seu pecado. Então, comente sobre ele e, para encerrarmos, evidenciar que temos responsabilidade individual diante de Deus. A gente olha que o povo também, ele tinha que trazer as suas ofertas, ele tinha que trazer o seu sacrifício. Um diferencial, qualquer pessoa, o cidadão também era responsável diante de Deus. Uma cabra ou uma ovelha, ele traria, mas fazia também aquele seu sacrifício. Eu encontrei aqui na Bíblia uns detalhes, fiz um levantamento, por exemplo. As ofertas pacíficas, na verdade, as ofertas para qualquer pessoa, cabra ou a ovelha, ela também tinha alguns outros tipos de oferta que eram de pombas, rolas, 2 pombinhos, para muitos pobres a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Então o Senhor abria. Eu não posso comprar um bode, eu não posso comprar uma cabra, mas o Senhor sempre abre a condição para
todas as pessoas, mesmo que não tenham condições, mas possam oferecer o seu sacrifício, mas que precisa, né, que é o perdão dos seus pecados. Uma coisa que eu achei interessante, você pode olhar, e já vou encerrar, falando sobre o altar do holocausto, por exemplo, o sacerdote, o sangue da oferta era colocado sobre as pontas do altar do incenso aromático. O altar de incenso aromático, encontrei aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz que o altar de incenso representava a intercessão de Cristo na glória. Olha só, isso do sacerdote, porque a oferta dele o sangue da oferta era colocado sobre as pontas do altar do incenso aromático. E o cidadão comum ou o príncipe era colocado sobre as pontas do altar do holocausto. E o altar do holocausto, ele representa ou simboliza a cruz do Calvário, lugar onde Cristo foi crucificado. Então, para traduzir, o sangue de Cristo é aquele que veio purificar todos os nossos pecados. Se hoje você pode ser um líder espiritual, se hoje você pode ser um líder no seu lar, mesmo espiritual, se você hoje pode ser um pastor, se você pode ser um obreiro na casa do Senhor, é porque você também tem que estar lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E qual é o pecado que é limpo pelo sangue de Cristo? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, queridos, traga esse assunto para o seu aluno. Fale sobre ele. Ah, é uma voluntária. Na verdade, qual a periodicidade? Quando você tem que fazer? Com o pecado, não tem condições. Você precisa ter o sacrifício, tem que retirar o pecado para que você tenha contato com Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. E se você não tiver o sacrifício pelo pecado, você não terá comunhão com Deus. Então, a comunhão nossa com Deus é através do sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Daí agora temos comunhão uns com os outros. Olha que coisa tremenda. A comunhão é uns com os outros e o sangue de Cristo nos purificando, temos comunhão com Deus e com o nosso próximo, que é o que se resume os mandamentos de Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus, através do Espírito Santo, possa falar melhor ao coração de cada um dos nossos alunos. Amém.